Fala pessoal, Conexão Macaé de Verão começou aqui direto da Praia dos Cavaleiros e eu estou muito feliz de estar à frente dessa revista eletrônica. E eu já vou pedir para você, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe, porque essa revista eletrônica ela é feita por você com a sua participação. E agora vamos conferir o que vai rolar no programa de hoje? Tem novidade chegando no Conexão Macaé. Estreia hoje o quadro Sabores de Minha Terra, trazendo os pratos e tradições que fazem parte da identidade e cultura da nossa cidade e região. As férias chegaram e é hora de atualizar a carteira de vacinação das crianças. A Prefeitura de Macaé, junto com a Secretaria de Saúde, se prepara para receber todas as famílias nessa grande mobilização pela saúde dos pequenos. E com o calor batendo a porta, o corpo também pede atenção. A nutricionista explica como manter uma alimentação saudável e equilibrada para enfrentar os dias mais quentes. Para dar uma mãozinha na rotina, o programa apresenta uma série especial com a personal organizer Célia Lamosa, que traz dicas práticas para deixar o dia a dia mais leve e organizado. E no quadro Me Conta Aí, eu fui até o bairro do Lago ao Mar para mostrar de perto a rotina e histórias de quem vive por lá. E abrimos o nosso programa com uma dica muito importante. Muitos pais têm aproveitado os momentos de pausa na rotina para cuidar da saúde dos filhos. Atualizar a caderneta de vacinação é um gesto simples, mas que garante proteção contra diversas doenças e traz tranquilidade para toda a família. Essa mobilização reforça a importância da prevenção e mostra como a vacinação fortalece a saúde pública. Acompanhe na reportagem. Na Casa da Vacina, o movimento começou cedo. Na sala de vacinação, um entra e sai de pacientes eram constantes. Os pais aproveitaram o recesso escolar para colocar em dia a caderneta de vacinação. Foi o que fez a Nayara. Assim que os filhos ficaram de férias, ela partiu para a Casa da Vacina com as cadernetas nas mãos, apesar do choro do Otávio. Maiores vão tomar a de gripe, né? A deles está tudo certinho, porque é para evitar bronquiolite, pneumonia nesse período, né? Então acho muito importante deixar tudo certinho. Os postos estão preparados para dar todos os imunizantes em atrasos, inclusive da gripe e da Covid. Em Macaé, a cobertura vacinal para crianças de até 2 anos de idade está com mais de 70% de vacinados. São 11 vacinas que fazem parte do calendário dessa faixa etária. A gente tem avançado com campanhas. Hoje nós temos 43 salas de vacina, o que facilita muito o acesso ao usuário. Hoje a vacina que a gente está abaixo do esperado é a vacina da Covid. A gente precisa intensificar a importância dos pais estarem vindo vacinando. A Secretaria Municipal de Saúde já esperava esse aumento na procura e reforçou o atendimento para dar conta da demanda atípica desse período. Preparados para isso, o Estado ontem mandou um número significativo de doses, já preparando o município para receber essas crianças, adolescentes, esses pais nesse período de recesso escolar. As unidades de saúde também estão vacinando no horário de almoço, o que facilita o acesso daquele pai, aquela mãe que não consegue levar no horário comercial. Segundo a secretária, as vacinas mais procuradas durante o mês de julho são justamente as do calendário infantil, todas fundamentais para proteger as crianças contra as doenças que circulam no país. Nesse mês de julho, as vacinas mais procuradas têm sido a vacina da influenza, até mesmo em virtude da campanha que a gente tem feito e o público-alvo. E uma coisa que eu preciso reforçar aqui, crianças abaixo de 6 anos, que é o público-alvo principal, porque é onde mais interna, é onde a gente precisa ampliar essa vacinação. O esforço é grande para garantir a imunização de todas as crianças e adolescentes. E temos novidade. Agora no calendário, com 1 ano, antes era feita a vacina meningo C. Agora está sendo realizada a vacina ACWY, que também é feito em adolescentes de 11 a 14 anos, que a gente aproveita quando vem trazer para a vacina da dengue, já fazemos o reforço da ACWY. Atualmente, a Secretaria de Saúde de Macaé mantém 44 salas de vacinação distribuídas pelo município. E para maiores informações, você pode acessar o site da Prefeitura de Macaé ou ir até a Casa da Vacina.
Mas agora mudando de assunto, com a chegada do verão, além dos cuidados com a pele e a hidratação, cresce também a atenção com o que colocamos no prato. Em dias de calor intenso, a alimentação equilibrada faz toda a diferença para manter o corpo disposto e evitar problemas de saúde. Especialistas reforçam que pequenas escolhas no dia a dia ajudam a enfrentar as altas temperaturas. Frutas, verduras e alimentos leves são os aliados importantes para garantir energia e qualidade de vida. Verão é sinônimo de praia, férias, saúde e bem-estar. É a estação onde as pessoas buscam cuidar melhor do corpo. A alimentação fica mais saudável para equilibrar a rotina movimentada dos dias quentes. E essas pequenas mudanças de hábitos podem ajudar muito aqueles que buscam perder uns quilinhos e aproveitar o verão da melhor forma. O verão é uma época que normalmente é sinônimo de férias, onde as pessoas se refugiam para as praias, piscinas, com a família, aproveitar essa temperatura tão gostosa. E muitas vezes os horários eles tendem a serem modificados. Essa rotina acaba mudando os horários de dormir, o horário de descanso, o horário de se alimentar. Porém, isso não deve ser desculpa para se descuidar da sua saúde e muito menos da sua alimentação. Ao contrário do inverno, o verão ele ajuda as pessoas a controlarem o peso, porque no inverno normalmente as pessoas tendem a comer um pouquinho mais por conta do friozinho, por ser uma época que propicia que as pessoas fiquem mais em casa. Então no verão as pessoas estão mais ativas, estão na rua, estão passeando, trabalhando. E por esse motivo, o verão, ele promove, ele ajuda para a redução desse apetite. Para aqueles que têm por objetivo emagrecer, é um ponto positivo, mas para aqueles que querem manter ou ganhar peso, atenção! Fracione as refeições, fracione a sua alimentação ao longo do dia, mas evite prolongar esse jejum para que isso não implique negativamente na sua saúde. O lugar que mais transmite esse conceito de se alimentar com saúde são os hortifrutis. E a regra é simples: cuidar do que comemos para garantir mais energia e evitar o desconforto dos dias quentes. Então, essa estação, por ser um período mais de calor, né, que as pessoas buscam mais consumir frutos e verduras que tenham uma quantidade de água maior, né, acaba sendo uma estação que é muito procurada aqui no hortifruti, né, principalmente de frutas cítricas, né, frutas amarelas, né, água de coco. Então é uma estação que as pessoas buscam se alimentar mais para poder se hidratar, para poder cuidar um pouco mais da saúde. Também tem essa nova pegada fitness, né, que as pessoas buscam muito. E a fruta, os legumes, né, eles têm um poder de ajudar nesse desenvolvimento do organismo de forma saudável, né? A dica de ouro da Nutri é: abuse de água. Beba bastante água, mas sem deixar de lado o cuidado com a alimentação. O consumo de água é fundamental. Podemos ficar sem se alimentar, mas sem água, jamais. Cada uma das nossas células precisam de água. Sucos, refrescos, água de coco são bem-vindos, mas nada substitui a água. Adote uma alimentação saudável. Priorize alimentos e não produtos alimentares. Fuja de produtos industrializados. Sei que muitas vezes no dia a dia são estratégias que podem auxiliar, né, na correria, recorrer a um produto industrializado por questão de tempo. Porém, sempre que vocês puderem, optem, né, por transportar esses alimentos numa bolsinha térmica, uma frutinha, duas, um saquinho com granola, castanhas, oleaginosas, são sempre bem-vindos. Alimentos integrais são ótimos aliados para a sua saúde,
para o seu planejamento alimentar. Aposte em fibras, aposte em raízes, aposte em arroz integral, macarrão integral, pão integral. Todos os integrais, eles ajudam na motilidade do seu trânsito intestinal, facilitando essa digestão, facilitando a absorção dos nutrientes, facilitando o transporte desses nutrientes, né, para cada uma das nossas células. Aposte também em carnes magras. Sim, as carnes magras, elas são sempre muito bem-vindas e elas vão auxiliar no controle dos níveis de colesterol. E na dúvida, a busca por alimentos sazonais pode trazer equilíbrio também para a saúde financeira. Com maiores ofertas nas bancas, ficam mais baratas, escolhendo ou substituindo frutas que contenham todo o nutriente necessário para uma alimentação saudável, equilibrada e gastando pouco. A gente pode sim se alimentar de forma saudável. Aqui, por exemplo, no nosso hortifruti, a gente tem promoções sempre. E também tem as frutas das estações, né? Oferta e demanda, né? Quanto mais a gente tem de oferta no mercado, né? Direto do nosso produtor rural, então a gente tem essa possibilidade de trazer o produto com um pouco mais, com preço mais acessível para o consumidor. Então é só saber, né? Escolher de forma correta o produto que você precisa, né? Um produto às vezes pode substituir o outro, então aquele produto da estação que está ali com uma quantidade maior, né? Um benefício equivalente a outro produto que talvez não esteja no preço tão agradável naquele momento. Mas é muito fácil ter saúde e é muito prático também. Aqui no nosso hortifruti, por exemplo, a gente tem esses mix, né, que é produção própria nossa. Então, além de prático, você também leva a saúde para a sua casa num preço bem acessível e rápido para consumir. Na correria do dia a dia aí, a gente precisa estar se alimentando bem, então aqui a gente tem essa opção também. Que reportagem legal, né, pessoal? Muito importante cuidar da nossa alimentação. Mas agora a gente vai fazer uma parada rápida. Não sai daí que voltamos já. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. E estamos de volta com Conexão Macaé, aqui direto da Praia dos Cavaleiros, nesse verão incrível. E olha, vou pedir para você, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe. Agora, você já sentiu que o tempo está te engolindo? Estudos mostram que ambientes organizados ajudam no equilíbrio mental e na produtividade. Para dar uma mãozinha na rotina, preparamos uma série especial com a personal organizer Célia Lamosa, que vai compartilhar dicas práticas para deixar seu dia a dia mais leve e fluido. E o melhor, com soluções simples, acessíveis e que você pode aplicar, sabe quando? Agora mesmo. E a Joyce foi conferir de perto como tudo isso funciona. Veja. Pensando em equilíbrio e organização, a gente vai falar com Célia Lamoglia, que é personal organizer e vai nos dar dicas práticas e falar um pouquinho do seu trabalho, de como tudo funciona. A organização é tudo na vida da gente, né? Porque quando você tem uma casa organizada, você tem uma vida organizada. Por quê? Porque você encontra tudo o que você precisa. As pessoas às vezes se deparam com você procurar um documento, uma roupa para sair para uma festa e não encontra. Isso fica muito estressante, né? Então você tendo seu closet organizado, os seus documentos, é muito mais fácil você encontrar na hora que você precisa. Isso faz com que tudo também flua, né? Na verdade. Sim, flua muito mais. Você não perde tempo, você não fica estressada, a sua autoestima fica elevada, porque você... eu quero aquela roupa, você vai lá e acha aquela roupa para sair, né? E às vezes, quando você tem a casa desorganizada, eu preciso ter uma festa, não tenho roupa.
E você tem, só não sabe onde está. Encontrar. Ô Célia, essa profissão de personal organizer tem crescido bastante nos últimos anos, né? Sim. O que você acha que se dá ao crescimento dessa profissão? Hoje em dia, todas as mulheres trabalham, né? Muitas mulheres são executivas, né? Têm a sua família, as suas crianças, e a demanda é muito grande, a rotina é muito grande. Você tem escola pela manhã, aí existem escolas de período integral como só meio período. Mas algumas mães que trabalham só meio período levam a criança na natação, na ginástica, os meninos no futebol. Então isso aumentou bem a procura, porque as pessoas não têm tempo. Parece que o dia corre muito mais rápido. Verdade. Né? Quais são os momentos que eles mais procuram para poder ter o seu serviço de uma personal organizer? É nesse momento da desorganização mesmo, pela falta de tempo, ou tem algum fator específico? A gente chegou a falar sobre o luto, sobre mudança. Qual é o momento que mais procuram o serviço de um personal organizer? Todos eles, atualmente. A organização, como eu já falei, é a demanda do dia a dia. Numa organização baby, a mulher passa pelaquela transformação. Então é necessário você organizar as suas roupas, né, que a cada mês não servem. Você acomoda elas num saco a vácuo após a gravidez. E na mudança também. Eu também tenho a pré e a pós-mudança, que é quando você faz a pré e a pós-mudança, o serviço fica mais rápido, mais perfeito. Por quê? Na pré-mudança, você também já faz o seu descarte de peças que você não usa mais, utensílios mesmo de casa, cozinha, porque o ser humano tem o hábito de acumular, guarda um potinho a mais. É verdade. Roupas que você não usa, mas você tem aquele apego, né? Então, e no luto também, a pessoa não tem vontade de mexer, porque traz lembranças, traz dor, então a pessoa fica com um receio. Então é necessário você conversar com a pessoa, ver que estado está o emocional da pessoa, para você tentar organizar esse pós-luto com a família. E você organiza a casa toda? Como que funciona? Quais são os principais cômodos que as pessoas querem organizar? Primeiro é o closet, né? O closet, os armários, tanto femininos como masculinos, os infantis. E se você deixa tudo organizado, as crianças vão abrir a gaveta e vão pegar o uniforme da escola, a roupa para passear no final de semana. Né? Exemplo eu tenho em casa. As crianças já abrem, pegam o pijama, pegam a roupa, tudo que precisa. Tudo bagunçado. Porque hoje em dia você tem organizadores de gaveta para calcinha, meia, sutiã, toalhas, né, rouparia de cama. Então fica muito mais fácil você abrir e você visualiza tudo. Esse é o sentido da organização também, né? Você visualizar tudo que você tem. Deixar um ambiente pronto para você usar e fazer o que você precisa. Sim, e você não perder tempo. Abrir, quero a blusa amarela com shorts verde e vamos passear, aproveitar o final de semana. Ô Célia, o seu serviço é mais procurado por homem, por mulher ou agora ambos? Porque tem muito homem que mora sozinho também. Sim, sim. Lógico, a proporção vai ser sempre feminina das mulheres, porque a mulher tem muito mais roupa, tem mais variedade de roupas do que os homens, né? Mas também tem procura de masculino. Tem aqueles homens que gostam de tudo nos mínimos detalhes. O seu atendimento, como é que funciona? E quanto tempo demora num atendimento? O atendimento funciona da seguinte forma. Eu atendo sábados, domingos e feriados, porque as pessoas trabalham. E sempre preciso, para adentrar a residência, preciso de uma pessoa responsável dentro de casa. Se esse atendimento individual que você faz, quanto tempo, em média, você fica com o cliente? Você demora nesse atendimento? Sim. Com o atendimento residencial, por exemplo, eu faço primeiramente uma visita técnica, onde eu faço as perguntas sobre rotina da família. Tá? Quantas pessoas, se existem crianças, qual a rotina semanal da família. Por quê? Eu tenho que montar uma organização
fácil e funcional para a família. Rotina de escola, rotina de finais de semana, para ela ter o final de semana aproveitável com a família. Quanto tempo demora? Isso pode demorar 1 dia, 2 dias, depende do tamanho da família, do tamanho da casa. Ah, tá. Cheguei, eu quero contratar o seu serviço. Você vai na minha casa, vê como que funciona tudo. Qual a sua primeira ação dentro do que você propõe a fazer, dentro do que eu espero de você? Qual é a sua primeira ação? Tá, minha primeira ação é montar uma organização, como eu falei, fácil e funcional. Aí eu vou solicitar a você que faça o seu descarte, ver tudo o que você não usa mais ou que você ainda quer permanecer com essas peças e que nós possamos colocar no saco a vácuo. Se você tem cama baú, é muito prático você usá-la como depósito, né? Uhum. Ou então, se você não tem, até mesmo o maleiro do seu guarda-roupa, nós colocamos no saco a vácuo e deixamos lá. Quando você põe no saco a vácuo, o volume que é desse tamanho, ele vai para esse tamanho. Tipo edredom. Tá? Ele fica bem minimizado e ocupa menos espaço. Então, você tirando esse excesso do seu guarda-roupa, você já abre espaço para o que você tem, que você acha, fala assim, eu preciso fazer mais armário porque não tem mais espaço. Uhum. Mas quando você tira o que você não usa ou o descarte que você vai doar, você vai vender, fica bem melhor. Ó, eu tenho uma última pergunta que é mais um interesse pessoal, porque eu estou de viagem há poucos dias. É comum a contratação para viagem também? Sim, sim. Para viagem, eu indico que você vai ficar 5 dias ou 1 mês, dependendo se você vai para a Europa em período de inverno ou não. O ideal é você montar looks. Uma calça jeans, dá para você montar vários looks, né? Uma calça jeans, uma calça preta, uma blusa branca, por exemplo, você usa com várias cores de calça. Então é interessante você montar um look por dia. Ou se você vai levar várias calças jeans, você leva umas 4 blusas que dê para você montar seu look. Porque quando você tem um look montado para cada dia, você não perde tempo, nem para você montar a sua mala e nem para você ficar lá, que roupa que eu vou usar hoje? Entendeu? É muito mais prático isso. Então eu sempre indico montar os looks. Quando você sai de férias para o Brasil, para lugares quentes, praia principalmente, muito mais fácil. Você pega seu biquíni, seu short, seu chinelo e vamos embora. Vamos aproveitar, vamos curtir. Agora que já tiramos todas as dúvidas, nós vamos ter uma aula prática com a Célia aqui de como dobrar e organizar, otimizando um pouco mais seu espaço. Mas esse conteúdo você só vai conseguir acompanhar na semana que vem, na segunda parte desse nosso programa. Eu amo comer e ouvir boas histórias. Então, pensando nisso, por que não juntar as duas paixões? E é com muita alegria que estreia hoje aqui no Conexão Macaé o quadro Sabores de Minha Terra, um espaço criado para valorizar raízes culinárias de quem mantém viva a tradição em nossa cidade. E olha, gente, vale lembrar que Macaé é feita de gente que vem de todos os cantos do Brasil e do mundo. E isso enriquece muito a nossa culinária gastronômica. Cada receita tem um sotaque, uma memória, uma história para contar. Então, acompanhe nessa matéria deliciosa com imagens de Renato Lucato. Estreando o nosso quadro Sabores de Minha Terra, eu vou conhecer um pouco da história de uma baiana retada, Dona Flávia. Tudo bem? Tudo bem. Dona Flávia, fala pra mim, qual é o prato que tem a ver com a história da senhora e que nós vamos conhecer hoje? Cuscuz. Cuscuz, gente. Então vamos aprender? Vamos sim. Olha, a receita do cuscuz ela é muito básica, é simples, né? Não tem muito segredo.
Só que precisa ter o jeitinho de fazer o cuscuz. Porque se você não tiver o jeitinho certo de fazer, o cuscuz não fica gostoso, né? Vou preparar um cuscuz aqui. Os ingredientes. Os ingredientes são básicos. Hoje eu vou apresentar para vocês o cuscuz de mignon com gorgonzola, que é um dos carros-chefe nosso aqui na tapioca. Muito gostoso, saboroso, suculento, um maravilhoso cuscuz. Então eu vou começar aqui preparando para vocês verem que não tem muito... Ele já tem que estar meio que pré-cozido, não é isso? Isso. Já tem que estar nada de muita gordura, meio que pré-cozido, para poder não... Alho tem que ter um alho. Porque... A gente falou ali no início, baiana, veio de onde? Fala um pouco da sua história. De Paulo Afonso. Eu venho de Paulo Afonso, né? Paulo Afonso é a cidade já lá do... são 8 horas de Salvador, é divisa com Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Bem lá pra cima. Já é bem lá pra cima, né? É considerada como a capital da energia. É a cidade onde tem as hidrelétricas de São Francisco. É a cidade que gera energia para toda aquela região da Bahia. Mas cidade muito boa, gosto muito, mas vim a Macaé passeio e gostei muito. E aí eu comecei a procurar uma coisa que aqui não tivesse. E eu não achei cuscuz. Foi daí que surgiu o cuscuz, né, a tapioca, porque eu gosto muito. Na Bahia eu já tive uma banca de tapioca. Eu ia perguntar à senhora, a senhora já produzia alguma coisa lá na Bahia? Já, eu tive comércio lá por 12 anos. Então larguei tudo, vim pra cá e aqui foi um novo recomeço, né? Novo recomeço pra mim, na minha história. E aí eu fui abraçada por algumas pessoas daqui de Macaé. Macaé é uma cidade maravilhosa que eu gostei muito. E surgiu a ideia da tapioca. Só que eu não queria botar só tapioca. Mesmo indo de encontro a algumas pessoas que diziam que não iria dar certo o cuscuz. Mas eu sempre apostei no cuscuz. Eu digo, não, eu vou botar porque aqui não tem ninguém que vende cuscuz. E tem muita gente que gosta de cuscuz. E aí botei, né, a tapioca, abri a tapioca, dia 17 agora, completamos 6 meses. Mas a senhora não chegou em Macaé, que me contaram, a senhora não chegou já abrindo um ponto? Não. A senhora chegou, trabalhou em algumas outras atividades. Trabalhei. Até chegar a abrir um ponto, sim, não foi? Sim. Eu cheguei em Macaé, tive a oportunidade de trabalhar no C4, né? Ricardo, ele e a esposa, um casal maravilhoso, que me abraçaram, na realidade foi o meu porto seguro aqui em Macaé, eles. Depois não deu muito certo, por alguns motivos, né, pessoais, e eu fui trabalhar para uma outra pessoa, onde também deu super certo, mas eu com uma criança precisei sair também, porque era à noite. Depois fui gerente do Le Mignon, lá no shopping. Então, quando eu fui para o Le Mignon, ficou mais difícil, porque shopping consome muita gente. Além de Eloá, minha filha, né? Eu posso dizer que é minha filha, sim. João, meu neto. E aí não tinha com quem deixar, porque eu tenho uma filha que embarca. Minha filha embarca e eu precisava cuidar das crianças. Como eu moro perto, eu comecei a procurar aqui nessa localidade um local para colocar o meu currículo. Sempre trabalhando em outras áreas, mas com essa ideia fixa de abrir algo. Sim. Eu passava sempre aqui, eu sentia que aqui, eu moro aqui perto, faltava alguma coisa. Digo, gente, aqui falta alguma coisa. Aqui as pessoas têm medo e esses pontos aqui tudo fechado. Eu falei com um rapaz, o que é da imobiliária, assim, na fé, né? A cara e coragem, porque baiano, nordestino é assim, nordestino é retalho. Chega, por isso, chega e mete a cara. E aí falei com ele, foi surgindo a oportunidade. Eu pedi demissão lá do shopping, né? Pedi demissão porque não estava dando mais por conta das minhas crianças, porque criança em primeiro lugar, principalmente, né? Quando é pequeno. E aí, muita gente me perguntou assim, a arquiteta, eu tenho uma arquiteta, minha amiga, que me ajudou aqui a projetar a tapioca, e ela disse, mas Flavinha, como é que você vai botar tapioca? Você precisa de dinheiro. Eu digo, Deus proverá.
E se eu te disser que eu comecei a tapioca se eu tinha dinheiro, eu não tinha. Eu não pensei que eu ia precisar de cliente, eu sabia que eu ia precisar para manter, mas eu queria abrir. Eu queria abrir a tapioca. E aí... Já estava decidida? Já estava decidida. E algo dentro de mim dizia que ia dar certo. E deu muito certo. O que motiva a senhora? Eu vejo a senhora falar com tanta Olha, o que me força, vontade. O que me motiva é a minha fé. Muita fé em Deus. É o que me dá força todos os dias. Eu sou grata, e a minha família, que precisa de mim, né? Eu tenho um neto que é autista. Eu criei minhas filhas sozinha. Eu me separei muito nova do pai delas, com 31 anos. E sempre trabalhei. Né? Estudei, me formei, tenho 2 formaturas, mas o que me dá prazer é isso aqui. Tá na cozinha. É estar na cozinha. Eu não troco minha cozinha por nenhum escritório, nenhuma sala de aula. Eu amo o que eu faço, né? E aqui, graças a Deus, as pessoas têm abraçado muito aqui a causa. Proposta, o pessoal já veio proposta para mim abrir um restaurante, mas eu não quero, porque aqui não é restaurante. Eu sirvo 20 almoços, que já estão pedindo para aumentar para 30, 40, 50, mas o nosso espaço é pequeno. Né? Ano que vem eu estou com um projeto de aumentar a loja, aqui pegar um anexo aqui ao lado. Mas o que me motiva é a força, é a vontade de vencer, de crescer, né? De mostrar a Macaé que o nordestino ele chegou aqui para fazer a diferença. E o que o cuscuz tem a ver com a história da Flávia? A gente sabe que a Flávia tem a ver essa paixão com a cozinha. Isso. Aonde surgiu essa paixão pelo cuscuz? O cuscuz sempre foi minha paixão. Em casa nunca faltou cuscuz e nem falta até hoje. Porque na casa do nordestino, como eu já disse, pode faltar tudo, mas cuscuz não falta. Tem que ter cuscuz. Cuscuz é a alegria do nordestino, né? A gente inventa cuscuz com tudo. Cuscuz com feijão, cuscuz com ovo, cuscuz... Enfim, a gente come cuscuz até sem nada. Cuscuz puro. Fez o cuscuz e comeu. Assim, o que o cuscuz tem a ver? Eu precisava de uma matéria-prima mais em conta. Então, o que foi que eu fiz? Como eu já trabalhei com tapioca, aqui não tinha cuscuz, então essa matéria-prima entrava no meu orçamento. Eu digo, cuscuz, eu não posso trabalhar com uma coisa que seja um custo alto. Tinha que ser uma coisa que desse para mim levantar aquilo que eu precisava. Então foi daí que surgiu essa ideia, o cuscuz. Hoje eu posso dizer que cuscuz, depois de Deus, é tudo para mim. Porque nem a tapioca eu vendo como eu vendo o cuscuz. Onde muita gente dizia que o cuscuz não ia dar certo. E hoje eu posso dizer com propriedade que o cuscuz deu certo. O cuscuz chegou em Macaé para ficar. E fazer história. Isso aí, falando dessa delícia, qual é o próximo passo aqui? Estou vendo que a senhora preparou. O próximo passo agora é recheio. A gente vai colocar aqui, ó, um pouco desse recheio. Aqui a gente vai completar. Tem gente que... Aqui, clientes que já me pediram até a receita do cuscuz. Porque diz que não acerta fazer cuscuz em casa. Vem comer cuscuz aqui porque não consegue comer em casa porque não acerta fazer. E diz que fica duro. E o meu cuscuz é macio. Então existe um ponto também para o cuscuz. Existe a forma certa de você fazer o cuscuz. Ele é simples, mas você tem que ter o jeitinho para você fazer ele. E hoje cuscuz a gente pode comer com tudo. Pode comer com tudo. Você pode, aqui a gente serve ele com ovo, a gente serve ele com um mix de queijo coalho, mussarela, mignon, carne seca, frango, camarão. E assim, aqui a gente tem um diferencial aqui na tapioca. O que não tem no cardápio que o cliente quer, a gente faz na hora. Olha, para quem está assistindo. A gente faz ele vegano, a gente faz ele vegetariano, entendeu? A gente faz ele mais light, a gente faz ele mais gordinho. Então, o cliente aqui é quem manda. Ele pede e a gente faz. E olha, para quem está assistindo, pessoal, pediu o Renato para filmar aqui.
Renato, mostra aí essa panela. O cheiro está incrível. Eu estou aqui, Renato está mostrando aí, pessoal, vocês estão assistindo. Sabores da Minha Terra é isso. Eu vi histórias de pessoas incríveis, mas como a comida, o prato, transforma a vida dessas pessoas. Olha só que cheiro incrível. E o cuscuzinho tá aqui, ó, só soprando. Prontinho, Dona Flávia, desinformado, tudo certinho. Ele pode ser servido, a senhora falou um pouco, né? Sim. A senhora colocou aqui uma pimentinha que eu já vi. Sim, a geleiazinha de damasco, que é para dar mais um sabor, né? Mas ele pode ser servido com qualquer coisa. Cuscuz, a gente serve ele com mignon, né? Que é o nosso carro-chefe aqui na tapioca. Dona Flávia, desinformamos, a senhora desinformou, né? Tá aqui, prontinho. Eu vi que a senhora colocou uma pimentinha e... Uma geleia de damasco, que é para dar mais um toque especial no cuscuz, né? Ficar mais gostoso ainda, porque cuscuz por si só ele já se... Eu imagino. Se você está com água na boca, imagine eu. Mas, Dona Flávia, fala pra mim, por que Macaé? Olha, Macaé para mim foi uma cidade que eu cheguei e que me abraçou. E eu vi no abraço que eu recebi de pessoas daqui, uma cidade de oportunidades. Eu vi que aqui eu podia ir mais além, né? Eu já estava vindo do Nordeste, muito desanimada, né? Muito machucada, e aqui eu tive consolo. Aqui eu tive abraços. Essa é Macaé. Eu tive um abraço de pessoas que não me conheciam, mas que abraçaram a minha causa. Então foi daí que surgiu a vontade de permanecer aqui, mesmo sem conhecer pessoas, né? Mas que eu vi que aquelas que no momento surgiram era que iam me fazer avançar. E qual é a mensagem para a gente encerrar que a senhora deixaria para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão com vontade de desistir da vida, desistir de Macaé e ir embora? Olha, a mensagem que eu deixo é que a gente não pode desistir da vida, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, porque os sonhos, a gente tem que trazer eles para a realidade. A gente não pode focar no problema nem na dificuldade. Nós somos a solução para os nossos problemas. Nós somos. Deus nos criou sua imagem e semelhança para vencermos os obstáculos. E para aqueles que um dia pensaram ou pensam em desistir, sair de Macaé, eu digo que não saia, que não desista, que persista. A palavra de Deus diz assim, se a gente puder correr, a gente corre. Se a gente não puder correr, a gente ande. Se a gente não puder andar, a gente se arrasta, mas que a gente não fica parado. Porque o sonho, ele só se torna realidade se a gente fizer ele acontecer. Verdade. Se a gente não fizer o sonho acontecer, ele não acontece. Verdade. Então a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Estreando mais um quadro com chave de ouro com a história dessa baiana, história linda, Dona Flávia. Foi muito bom ouvir. E essa é a proposta, pessoal, dos Sabores de Minha Terra. Como um prato, como o cuscuz, transforma a vida de pessoas como a da Dona Flávia. Sim. Tá? Mas, Dona Flávia, vou encerrar. Quero agradecer muito a senhora por esse espaço, por me permitir contar a sua história. Foi muito bom. Então não se esqueça, acesse as redes sociais da TV Câmara, vai lá, curta, comente, compartilhe. E até o próximo, porque eu e Renato vamos degustar aqui um cuscuz maravilhoso feito para a Dona Flávia. Tchau, tchau, pessoal. Agora a gente vai fazer uma parada rápida. Não sai daí, voltamos. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. E estamos de volta com Conexão Macaé. Muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conhecer histórias que inspiram e gente que faz a cidade acontecer com o quadro Me Conta Aí.
O Lagomar é o bairro que impulsiona a vida em Macaé. Localizado no extremo norte da cidade, ele se destaca pelo tamanho e pela força da sua comunidade. São milhares de moradores que juntos formam uma das regiões mais populosas e em constante crescimento do município. Entre as ruas movimentadas e um comércio que não para de se expandir, o Lagomar revela sua identidade. Um lugar de desafios, mas também de conquistas. Em um bairro tão grande, a gente não consegue contar a história sozinho, né? E aqui o Douglas dos Santos. Mas se falar Douglas dos Santos, ninguém conhece Douglas. Douglas do Lagomar. Fala pra gente aí, 20 anos aqui no bairro. Fala o que o Lagomar tem a ver com a história do Douglas primeiro. Primeiro tudo, né? A gente veio pra cá criança, com 5 anos, né? E crescemos junto com o bairro, né? Apesar dos anos que se passaram, o bairro foi crescendo, foi evoluindo cada vez mais e mais, e a gente foi crescendo junto com o bairro. E a gente sabe que aqui a gente está brincando, pessoal, mas ninguém conhece Douglas dos Santos. Por que Douglas Lagomar? Em todo lugar que a gente vai, né, as pessoas perguntam de onde a gente refere que é do Lagomar, é de Macaé, e ficou Douglas Lagomar e está aí até hoje. E é bem conhecido, pessoal. Enquanto a gente estava aqui gravando, aqui conversando nos bastidores, passa um carro buzina, passa outro carro buzina. Você falou que está há 20 anos no bairro. Fala um pouco sobre esse crescimento, eu sei que ele é grande em extensão territorial e em número de pessoas também, né? Também, o bairro é o maior bairro de Macaé, né? Crescimento total. E nós tivemos aqui grandes infraestruturas, né? Como a UPA, você pode ver que está ali. A UPA teve um crescimento também de áreas sociais, como um parquinho. Infraestrutura total do bairro, né? Nós temos saneamento básico hoje aqui. Entendi. Há 20 anos atrás, tinha o que aqui no bairro? Praticamente quase nada, né? E quase poucas pessoas também, né? E o bairro foi crescendo e aí foi crescendo cada vez mais e mais. E olha, pessoal, uma curiosidade. Eu estava pesquisando, estava conversando com o Douglas aqui, estava pesquisando. Você acha de tudo no Lagomar? É ou não é? Verdade, verdade. Acontece. Tudo que vocês imaginarem tem no Lagomar. Verdade, encontra de tudo e mais um pouquinho. Mas Douglas, eu quero conhecer mais do bairro, cara. Quero conhecer um pouco do bairro. Vambora, vamos comigo. Vamos. Mais me encanta em conhecer as histórias de Macaé é conhecer projetos sociais que transformam vidas, como o Juventus do Lagomar. Eu sou natural do Rio de Janeiro, vim para cá, para Macaé, né? E montei a escolinha no Engenho da Praia. Aí do Engenho da Praia eu vim para cá e começamos a fazer esse trabalho aqui social aqui no bairro. É importante que é uma integração, né? A criança, quando ela está na escola, ela tem uma ocupação. A parte da tarde, ela, obviamente, quando ela estuda de manhã, ela já tem um treinamento aqui onde ela desenvolve, né, ensinamento básico, né, para ser um grande cidadão. Não tem que pagar nada, é só nos procurar aqui. Nós temos hoje o Juventus tem uma parceria também composta com um projeto do Ministério do Esporte. Nós temos 3 professores, trabalhamos aqui eu, professor Bruno, professor João Miguel e tem um cooperador também que é o seu Francisco. É uma grande meta de vida, né? Porque eu acredito que é um chamado de Deus em primeiro lugar, né? E depois, já está na minha genética, né? Eu comecei lá, sou ex-jogador também. E quando eu vim para Macaé, eu vim nessa finalidade também, de formar uma escolinha para formar cidadãos também. Olha, a Macaé eu vim a passeio. Minha cunhada morava aqui no Mercado do Peixe e sempre ela me convidava para vir aqui. Isso ficou o quê? 4, 5, 10 anos e eu nunca tinha vindo aqui. Eu não conhecia a realidade da cidade. E por acaso eu vim passear. Vim passear e nesse passeio, na mesma semana, eu arrumei um emprego. E morava aqui na 1. Aqui no final da 1, do outro lado do Engenho da Praia. Sim. Eu morei ali 1 ano, né? E eu liguei para a esposa e falei, olha, eu já não vou voltar mais para Nova Iguaçu. Entendeu? Encontrei uma cidade pacífica, entendeu? Muito boa. O bairro aqui, do Lagomar, cresceu assustadoramente, não é isso? Aqui não tinha asfalto, entendeu? Era na lama. Mas no decorrer do tempo, entendeu? Agora é um bairro que não falta nada. Posso falar que não falta nada, porque aqui tem açougue, tem drogaria, tem padaria. Inclusive agora com a gestão desse prefeito agora, tem até lindo jardim
Mas quando você passa dos 70, entendeu? Já estão quase chegando a essa idade, aí a gente prefere mais um lugar tranquilo, entendeu? E para trabalhar, morar e estudar, como eu te falei, é a cidade de Macaé. E nesse tour pelo bairro do Lagomar, eu acabo de encontrar um mineiro que transformou a cidade de Macaé em sua terra querida de morar, não é isso, seu Célio? Muito bom dia, Edivaldo, né, e a todos que estão assistindo. Realmente as suas palavras são verdadeiras. Em 2002, eu deixei minha cidade, Muriaé, e vim para Macaé. Né, e eu abracei, né, de coração mesmo, é a minha segunda mãe, vamos dizer assim, sabe? E fico muito feliz, orgulhoso dessa cidade ter me recebido também, muito bom, muito bem aqui, sabe? Onde me prosperei, vim para cá, não dificuldade danada, me prosperei aqui. Então tem que gostar. Como é que você vai gostar? Não vai gostar de um lugar que te abraçou bem. Eu vim para cá, era barro, não tinha calçamento, não tinha nada. Mas a gente, não sou eu, como muitas pessoas que aqui também vieram, com certeza com a visão de prosperidade do bairro, que até então era taxado como comunidade e tal, aquela coisa toda. Mas, na verdade, eu te digo uma coisa com toda sinceridade. Muitas pessoas daqui do Lagomar, que moravam na época aqui, se lá no centro, na Zona Sul, que eles chamam aí, perguntassem onde você mora, tinha vergonha de dizer que morava no Lagomar. Hoje é o contrário, nós temos orgulho de falar que nós moramos no Lagomar, porque é um bairro que vem a cada ano crescendo mais. Nesse mandato aí, deixa de lado aqui política, mas nesse mandato aqui, a prosperidade, o crescimento aqui, obras acontecendo, e tenho certeza que no próximo mandato vem muita coisa boa pela frente, porque eu venho acompanhando a política aí, entendeu? Então, assim, de coração, eu gosto muito do Lagomar, gosto mesmo e tenho certeza que vou ver isso aqui crescer muito mais ainda com o aparecimento aí do porto, a orla pra gente aí, e é o que eu espero sempre mesmo, entendeu? A visão que eu tive que aqui é o lugar de se investir. Você não entra para investir num lugar que já está feito. Você tem que entrar num lugar que está te mostrando prosperidade. E o bairro do Lagomar mostra isso aí claramente, que é um bairro de crescimento, que está crescendo, vai crescer muito mais. Então você tem que investir onde está crescendo. Entendeu? Então, assim, todos que estiverem assistindo, que gostam de empreender, o lugar certo é o Lagomar. O Lagomar é, sem dúvida, um bairro de contrastes. De um lado, os desafios que ainda precisam ser vencidos. Do outro, as conquistas que mostram que o caminho está sendo trilhado. Mas além das ruas e das casas, há um tesouro natural que merece destaque: a Lagoa de Jurubatiba, perto do Parque Nacional da Restinga. A preservação desse patrimônio ambiental é fundamental para garantir qualidade de vida às futuras gerações. O Lagomar cresce, se transforma e se moderniza, mas também aprende a viver em harmonia com a natureza que o cerca. E é nesse equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação que nasce a esperança de um futuro mais sustentável e positivo para toda a cidade. E agora um recado importante para os pais irresponsáveis. Os candidatos aprovados no processo de ingresso do Colégio Aplicação de Macaé devem ficar atentos ao cronograma de matrículas para o ano letivo de 2026. O atendimento será realizado de forma presencial entre os dias 26 e 28 de janeiro, das 8 às 15 horas, na secretaria da instituição, localizado na Avenida Aloísio da Silva Gomes, número 50, na Granja dos Cavaleiros. O calendário segue a ordem de classificação dos candidatos e as modalidades de concorrência que já estão disponíveis no site da Prefeitura de Macaé. A Secretaria Municipal de Educação informa que a aula inaugural está prevista para o dia 10 de fevereiro. O Colégio Aplicação é referência em ensino médio integral e se destaca pelos excelentes resultados acadêmicos, liderando rankings no Enem e registrando alto índice de aprovação em universidades públicas e privadas. E este foi o Conexão Macaé. Muito obrigado pela sua companhia no primeiro programa de 2026, tá? Não se esqueçam, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe. E até a semana que vem.